entrando e nós estamos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês. Vou me apresentar, eu me chamo Michele Aranha, sou diretora executiva da Difusão Editora e junto com a São Camilo, né, nós estamos, e os autores do livro Anatomia Humana Básica, nós estamos promovendo esse webinar que vai ser muito interessante, afinal de contas, se você está aqui hoje, você entende possivelmente que anatomia é vida, né, gente? Não dá para negar. A anatomia é vida e qualquer coisa, eu estou vendo corações, isso está... acho que o mundo todo precisaria, né, desses conhecimentos, mas nós estamos aqui hoje para, como eu posso dizer, aprender juntos, né? Celebrar um pouco de um momento muito importante, que é algo que está indo para o mercado agora, uma nova edição fresquinha do livro Anatomia Humana Básica. E hoje aqui vocês vão ter esse livro ele é referência no Brasil todo, e vocês vão ter contato com os autores que são docentes assim incríveis, que fazem um trabalho incrível, que são apaixonados também por anatomia, né? E esse momento é nosso. Então, eu já quero começar falando para você, vai anotando suas perguntas, sabe, aquele ponto que você tem uma dificuldade de entendimento, algo que você quer esclarecer. A ideia a gente vai ter um momento de aula, de apresentação, a gente nem quer chamar isso de aula, porque isso como que eu posso dizer, é mais do que isso nesse momento, né? Nós estamos fazendo esse webinar para que a gente possa crescer juntos nesse tema. E eu queria mencionar aqui a presença importante de algumas, não tem como nós mencionarmos todas as instituições de ensino que estão representadas aqui, seja por seus docentes ou por grupos de alunos, né? Alguns estão assistindo com uma conexão só, mas com as salas todas ali conectadas, então a gente quer mencionar aqui, representando todas as universidades e escolas, a Anhanguera, agradecer pela presença, o pessoal da Anhembi Morumbi, agradecer pela presença, da São Camilo, né, a casa aqui parceira nesse projeto, Centro Universitário de Belo Horizonte, Centro Universitário de Rio de Janeiro, CIMAS, Colégio 24 de Março, Curso MOVA, Cruzeiro do Sul, Estácio de Sá, FMU, Grau Técnico, Instituto Politécnico de Ensino, Rede Senac, Liceu Tec, Unicid, Unisal, Uninove, Unip, UniFTC, e também queremos mencionar aí e deixar um abraço para a instituição de ensino Inovare, e aí, como eu disse, não daria para mencionar todos, mas nós estamos aqui, as demais instituições sintam-se acolhidas, né? Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. E é nisso, gente, que nós e os autores acreditamos, né, nessa troca. A gente está vivendo o mundo das conexões, e a gente ficar fechado dentro de uma sala de aula, né? Conversando num diálogo interno, somente diante desse cenário de possibilidades, é algo que, como eu posso dizer, deixa de trazer toda uma exploração possível, né, e da gente aprender junto. Então, parabéns para as instituições que estão aqui, para você profissional que está aqui hoje, nós estamos muito honrados com tudo isso. Eu já mencionei, né, que a programação, então, da noite vai ser o webinar primeiro com conteúdo e tudo mais, eu vou apresentar já os palestrantes sem mais delongas para vocês. Depois disso, nós vamos ter, então, um momento de bate-papo, né, um momento gostoso aí de bate-papo com a presença dos autores. Então, os nossos palestrantes são autores, mas eles representam hoje um grupo muito maior, e uma parte desse grupo está aqui com a gente e vai participar do bate-papo, então vai já separando suas perguntas. E no final, a gente tem uma questão muito importante, porque quem ficar até o final
vai receber certificado, né? E além do certificado, nós temos o sorteio do livro Anatomia Humana Básica. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para os protagonistas da noite. Eu quero apresentar a vocês os nossos palestrantes. Nós temos aqui presente com a gente a professora Cristiane Regina Ruiz. Ela é doutora em ciências e ela escreveu no livro de anatomia sobre sistema circulatório. Ela é formada em anatomia pela Unifesp, tem MBA em gestão estratégica em instituições de ensino superior, é coordenadora e docente do Centro Universitário São Camilo. Então, muito obrigada, Cris, pela presença, é uma honra, né? Ter você aqui com a gente. Nós temos também a Lisley Alves de Oliveira, que ela contribuiu no Anatomia Humana Básica com os capítulos de terminologia anatômica e sistemas auditivo, visual e tegumentar, né? Ela é fisioterapeuta, especialista em didática de ensino superior e mestre em ciências em anatomia pela Unifesp, né? Docente de anatomia humana e morfologia humana do Centro Universitário São Camilo. E temos aqui, não menos importante, o professor Sérgio Ricardo Nascimento, dá um salve aí. Ele foi responsável no livro pelo sistema articular e sistema genital masculino. Ele tem uma combinação de formação muito interessante, porque além de ser mestre em ciências, anatomia pela Unifesp, docente do Centro Universitário São Camilo, ele é tecnólogo em radiologia, especialista, né, em anatomia também. E nós temos aqui, precisamos mencionar, a presença de alguns dos autores, além deles, que o Luiz Antônio Pereira, que escreveu sobre terminologia anatômica, os professores também Valdemir Rodrigues Pereira, que contribuiu aí com o tema de introdução ao estudo de anatomia humana, sistema esquelético e sistema digestório, o Renato, né, Murcia, que contribuiu na nossa publicação com a parte de sistema urinário, e temos também aqui presente o Eduardo Pereira, que contribuiu aí no livro de anatomia com o sistema muscular e respiratório. Então, gente, em gratidão, né, ao conhecimento compartilhado, ao comprometimento, o amor que esses autores colocam em tudo que eles fazem e na forma como eles enxergam, né, o ensinar. Vamos aí recebê-los com uma salva de palmas virtual. E eu quero, então, passar a palavra para o nosso primeiro palestrante da noite, professor Sérgio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade dada pela editora Difusão para falar sobre o que a gente gosta, né? Para nós aqui é um prazer estar aqui, é como a Michele falou, não é uma aula, é um bate-papo gostoso para falar do que a gente tem paixão, a gente não só trabalha com isso, mas sempre falo que o bichinho da anatomia nos picou desde lá da graduação, né, quando a gente entrou no laboratório pela primeira vez, e desde então nós nos dedicamos a tentar passar pelo menos um pouquinho dessa paixão para os alunos, né, para todas as pessoas que nos assistem em aula ou que leem o nosso livro. Eu vou começar então essa rodada, né, de palestras, de bate-papo, falando um pouquinho sobre a história do coração, a trajetória, um pedacinho da história do coração. Não dá para falar tudo, é uma história grande, bonita, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Enquanto eu compartilhar aqui a minha tela, a minha apresentação, vou deixar o vídeo desligado até para tentar deixar a conexão mais tranquila para vocês, ok? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aí a telinha. Então, o tema, né, que me foi confiado foi sobre uma história anatômica de como esse órgão nos mantém vivos. E não há símbolo maior, né, do ser humano, do ser em si, do que o coração. Ele é o primeiro órgão a se formar desde a mais tenra idade, desde o embrião e do feto. E
ele, desde que o início da civilização, o início da escrita, do desenho, da representação gráfica, ele permeia em várias épocas, seja em moedas, seja em pinturas rupestres, né? Até a natureza nos emprestou uma inspiração para o seu formato apaixonado por meio dessa flor, chamada de coração sangrento. Aí eu já não sei o que veio primeiro, né? Se veio o nome da flor depois associado, né, esse formato tão bonito. Existem, claro, diversas teorias sobre o início desse desenho típico aí do coração apaixonado. Hoje ele representa tanto virtudes como fraquezas, né? Ele já encantava e intrigava aí a humanidade desde o início, né? E a nossa linguagem, ela está cheia de expressões metafóricas, né, que utilizamos o coração, como ouvir o coração, ser fiel ao coração, dizer de coração é sinal de honestidade, né? E muito se diz, né, ao coração em relação à pessoa que nós estamos lidando, né, se ela tem um coração bom ou não, né? Ele muda de lugar anatomicamente, né, dependendo aí do nosso grau de emoção, ele pode vir à boca, nós podemos ficar com o coração na boca, né, muita raiva ou muita emoção. Já foi símbolo de patriotismo, símbolo de bravura, apesar que acho que a maioria de vocês jovens aí não fazem nem ideia de que filme é esse, e nem de que o Mel Gibson uma vez pintou o rosto desse jeito, né? E aí ele já pode ser exprimido, esmagado, partido, preso, acorrentado, machucado, mas é sempre bom mantê-lo leve, solto, né, apaixonado, sempre bom nutri-lo com muito amor. Em uma parte da sua trajetória, ele foi associado ao nosso intelecto, né? Eles achavam que o intelecto estava no coração, tanto é que ele originou a expressão saber de cor. O saber de cor seria algo como saber de coração, porque o coração estava relacionado ao intelecto, à nossa memória. Temos corações moles, corações duros, corações de pedra, temos 100 corações, e temos o coração peludo, acho que principalmente entre os professores, tem muito coração peludo por aí, né? Lá atrás, os egípcios o consideravam tão especial que num processo de mumificação, todos os órgãos são retirados do corpo, vamos dar o exemplo aqui de um faraó. Então, todos os órgãos eram retirados de dentro do corpo, eram guardados em vasos cerimoniais, e o coração era o único órgão que, depois de tratado, ele era devolvido ao corpo. O faraó tinha que chegar ao outro lado da vida com o seu coração. Tá? O cérebro, ele era extirpado, ele era retirado e jogado fora, porque ele era, para os egípcios, ele era um órgão sem importância. Não precisa de cérebro, tem do coração, tá bom. E aí o símbolo do coração, esse coração que alçava voo aos céus, né, ao outro lado da vida, ele era representado pelo escaravelho azul. Era um grande escaravelho que tinha um formato até que bem parecido com o coração, né? Parece aqui ambos os ventrículos do coração, uma visão quase anatômica. Eles, inclusive, colocavam dentro do sarcófago peças artificiais desse escaravelho, né? Colocavam escaravelhos de pedra ou feitos de joia para realmente reforçar a importância deste coração. Então, assim, o coração ele era um órgão central, né, e testemunha de tudo aquilo que o homem fez no caminho do bem e do mal. Então, como ele é provido de memória, tinha nele gravado toda a vida que esse indivíduo levou, e lá no reino dos mortos, Anubis colocava o coração desse indivíduo em um lado de uma balança,
E do outro lado da balança, ele colocava a pena da deusa Mate, que era a deusa da justiça e da verdade. Se o coração pesasse menos, equilibrasse ou pesasse menos do que essa pena, o indivíduo poderia ir ao paraíso, ter a sua recompensa. Se fosse mais pesado, se ele fosse um coração cheio de rancor, cheio de maldade, então essa alma era devorada pelo deus Amit, que era um ser, uma quimera, né? Uma mistura de crocodilo, hipopótamo e leão, que eram os 3 animais que os egípcios mais temiam. Então, eles aproveitaram, juntaram tudo isso num bicho só, para dar medo no povo de fazer coisa errada. Nem sempre isso funciona, né? Agora, indo lá para o século IV, Platão, né, um pensador aí parrudo, de costa larga, por isso que chamavam ele de Platão, que ele tinha grandes omoplatas, ou escápulas, como é chamada hoje. Então, Platão, que na verdade se chamava Aristócles, ele disse que não tinha nada disso de coração ser o centro de tudo, não. A dimensão intelectual ela fica na cabeça, porque é a cabeça que está mais próxima ao plano do divino, né? É ao plano do celeste, é ao mundo das ideias. E o coração fica só com o emocional, seja emoções boas ou emoções ruins. O coração, então, ele foi desprovido do intelecto, ele ficou só com a função intelectual. E aí o professor Costa Larga, quer dizer, o professor Platão, ele tinha um aluno famoso, né, que era o Aristóteles. O Platão, ele era um cérebrocentrista, vamos dizer assim. O centro para ele era o pensamento, a ideia, o cérebro. O Aristóteles, ele era mais cardiocentrista, ele já achava que o coração é que era o centro, né? Ele considerava a psique como o princípio fundamental e a alma intelectual, né, o espírito, ele não estava, na verdade, associado a nenhum órgão especial. Só que, né, mesmo assim, ele coroa o coração como o órgão mais importante do corpo. Ele descreve ele como um órgão cavitário, com 3 cavidades, ao invés de 4 que nós conhecemos hoje, como sendo o centro da vitalidade do corpo. E os demais órgãos que estão à sua volta estão lá para resfriá-lo. Então, tá aqui os pulmões, né, abanando o coração volta à sua pose, né, de mais importante. Aí veio Galeno, o anatomista, já dizendo que o coração era uma fonte de calor inato, era o coração que produzia o calor do corpo. E ele era o órgão que estava mais relacionado com a alma humana. E os seus movimentos tinham algo de intelectual. Esses movimentos do coração, eles tinham uma razão de ser. Para Galeno, era o de quando o coração se dilatava, ou seja, no momento de diástole, era porque o coração queria reter dentro de si o conteúdo que ele achava mais importante, mais útil, o melhor conteúdo. Então ele se dilatava e enchia desse conteúdo. E quando ele contraía, ou seja, na sístole, é porque ele queria expelir os resíduos. Ele usou aquilo de bom, e o que restou, ele jogava fora. Ele descreveu dessa forma. Mas ele perdia para o fígado em relação na importância das funções do corpo. Né? O Galeno colocava o fígado em primeiro lugar, deixou o coração aí meio que em segundo lugar. Outro anatomista muito importante, Avicena, né, já no século XI, aí ele diz que o coração era a raiz de todas as faculdades e ele que dava, né, as funções de nutrição, de vida, de percepção, e ele que controlava o movimento de todos os outros órgãos e todos os outros membros. Para Avicena, quem produzia a respiração era o coração. E ele, como um órgão inteligente, um órgão que ele comandava o corpo, ele que
dirigia, que direcionava esses nutrientes, direcionava esse ar para os outros órgãos, né? Ele até que outros médicos, né, eles compartilhavam a ideia, entretanto, de Galeno, dizendo que as veias conectavam o coração, mas o fígado é quem produzia essas funções. Mas compartilhando essa visão do Avicena de que o coração é que enviava o ar, ele dizia, né, a maioria dos médicos da época dizia que era o coração que enviava o espírito vital por todo o corpo através das artérias. Daí o nome artéria. A artéria quer dizer contém ar. Eles achavam que as artérias era por onde passava o espírito vital. Hoje não mudou muito, né? Apenas que as artérias é por onde passa o sangue oxigenado, né? Então, de uma forma ou de outra, até que ainda passa ar, né, nas artérias. Agora, na Renascença, nós temos uma figura emblemática, né, daquele que eu acho que ele não tinha muito tempo para dormir, né, que era o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele fazia de tudo um pouco, perfeccionista ao extremo, e depois de estudar muito em cadáveres, inclusive de animais, ele descreveu corretamente de que o coração possuía as 4 câmaras, 2 ventrículos, só que ele chamava de 2 aurículas e não os 2 átrios, né? Ele chamava todo o átrio de aurícula. E ele descreveu como ele sendo um vaso, não um órgão em si, mas um vaso, né, feito de músculo denso, nutrido por artérias e veias, como qualquer outro músculo. E interessante é que ele descreve que ele era tão denso e que o fogo teria dificuldades em danificá-lo. É interessante essa comparação, né? Quer dizer que ele deve ter tentado botar fogo num coração. Agora, já no século XVII, surge um método científico, né? Estava na moda fazer pesquisas de acordo com um método científico mais rigoroso, né, com um padrão científico. E aí surge a figura de William Harvey. Ele, através de um estudo metódico, né, e rigoroso, ele acaba transformando o coração em uma bomba biomecânica, né, que é essencial para o sistema vital. Só que ele tira toda e qualquer função emocional, intelectual, qualquer outra que seja. Então ele descreve realmente que o sangue entra no coração, né, por meio de determinados vasos, e de que sai do coração por meio de outros vasos, fazendo assim com que o sangue circule pelo corpo, né? Por isso é uma bomba, como se fosse uma bomba hidráulica, né? É uma bomba biomecânica. Então, notem que o coração deu uma viajada aí pelo tempo, já foi atribuído a ele diversas funções, mas hoje ele é um grande centro de circulação sanguínea. E para contar para vocês um pouco mais como é essa circulação, aí eu deixo para a nossa especialista em trânsito sanguíneo, a professora Cristiane. Obrigado, Sérgio. Antes de continuar, eu queria também agradecer a todos que estão participando conosco desse webinar e principalmente a Difusão Editora, que é uma parceira, né, há muito tempo. A Difusão Editora é a casa onde nós colocamos o nosso livro desde a primeira edição, e também a São Camilo, obviamente, que nos mantém, né, como docentes lá, e é a nossa segunda casa. Então vamos lá, vamos continuar a partir do que o Sérgio começou a falar, gente. Vamos lá. Beleza? Todo mundo está vendo a minha apresentação aí? Ok? Então, a gente continua de onde o Sérgio parou. Ele falou do coração, vejam lá. Ele acabou o seu último slide mostrando ali um coração onde eu tenho a entrada, né? E bem ilustrado com carrinhos ali, né? A entrada desse sangue. Então, eu vou falar o quê? Eu vou falar do movimento agora, circulação do sangue. Então, esse tráfego, né, sem engarrafamento é útil nos vasos sanguíneos. Por quê? Então, vamos lá. O que a gente tem aí? Primeiro, a gente fala sobre
um fato, né? O Sérgio já falou, eu acho que é fato, ninguém tem dúvida de que o coração tem um fluxo de sangue o dia inteiro, tá? O dia inteiro. Começa, né, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E aí, durante essas 24 horas do dia, o sangue tem que entrar e sair. Ele sai do coração e depois ele volta para o coração. Então, o que a gente precisa pensar? Como é que isso acontece? Né? O professor acabou de falar do coração como uma bomba hidráulica, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho encanamento na minha casa, né? A água chega na sua torneira, chega no seu chuveiro, por meio de encanamento. Ela vem lá da represa, que seja, né? Mas ela vai chegar por meio de canos até a sua torneira, até o seu chuveiro, né? Então, quem é esse encanamento? Quem é esse encanamento que vai fazer o favor de trazer sangue para o coração, levar o sangue para fora do coração? Nós vamos trabalhar, né, com vasos sanguíneos. A gente vai falar um pouquinho desses vasos sanguíneos e eu vou fazer uma comparação, né, desses vasos. Eu falei do encanamento, mas eu acho que é mais interessante fazer a comparação desses vasos sanguíneos ou com ramos de uma árvore ou com os afluentes de um rio. Vai depender de que vaso eu estou querendo dizer, de que vaso eu estou falando, tá certo? Então, vamos começar olhando esses vasos. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares, tá? Então, as artérias, comparativamente, elas têm uma organização com 3 túnicas, 3 camadas, assim como as veias, mas elas são mais robustas, elas são mais fortes, porque elas têm que aguentar a pressão, tá? A pressão exercida pelo sangue nas suas paredes por conta desse sangue estar saindo, né, do coração com os batimentos cardíacos. A veia também tem uma estrutura de 3 túnicas, 3 camadas, porém ela acaba sendo mais fina, essas túnicas são mais finas. Quando eu falo de artéria, uma artéria vai diminuindo de tamanho, se torna uma arteríola e, por fim, se transforma num capilar, que é a última imagem que a gente tem aí no slide. O capilar, ele é muito fininho, ele chama capilar porque ele lembra um fio de cabelo. As veias, elas começam como capilares, depois elas aumentam um pouquinho de tamanho, se tornando vênulas, e por fim se transformam em veias. Então, esse é o nosso encanamento, tá? Esse é o nosso encanamento. O sangue estará ou dentro das artérias, ou dentro das veias, ou dentro dos capilares. Mas, quando eu faço a comparação, né, com ramos de uma árvore ou com afluentes de um rio, eu vou separar artéria de veia. Então, vamos começar falando de artérias. A maior parte das artérias conduz sangue arterial. Por que eu estou dizendo que é a maior parte? Porque nós temos algumas exceções, tá? Spoiler aí do que a professora Lisley vai falar mais para frente, mas às vezes eu posso encontrar uma artéria carregando sangue venoso e posso encontrar uma veia carregando sangue arterial, tá? Vocês vão descobrir isso lá com a professora Lisley. Mas a maior parte das artérias conduz sangue arterial. Estou falando das artérias que vão levar sangue para o corpo todo, levando sangue arterial, como o professor já falou, sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo. E se eu for pensar nisso, né, essas artérias, elas são como ramos de uma árvore. Começam grandes no coração, e vão se dividindo em partes cada vez menores até se tornar capilares. Assim como a árvore, ela tem os ramos mais grossos, aí vai ficando mais fininho até chegar nas folhas. Então, se eu fizer uma comparação aqui dessa figura da esquerda, né, o coração está no centro e a partir dele os ramos vão, né, ficando cada vez mais fininhos. Assim como na imagem da direita, onde eu percebo que perto do coração eu tenho artérias mais grossas
E essas artérias, elas vão se ramificando e vão diminuindo de tamanho até se tornarem capilares, que a gente não está vendo aqui os capilares, ok? Quando eu falo das veias, eu já estou dizendo, né, que a maior parte das veias conduz sangue venoso. Tirando as exceções, a maior parte das veias conduz sangue venoso. Por quê? Porque essas veias estão trazendo de volta para o coração o sangue que está nos tecidos. Mas eu não estou entendendo muito bem isso. Vai entender quando a professora Lisley falar. Porque precisa ocorrer o quê? O sangue precisa chegar nos tecidos, ele vai deixar com que esses tecidos utilizem o que ele tem de oxigênio e nutrientes, e os tecidos liberarão, né, excretas e CO2. Então, quando eu estou falando de veias conduzindo sangue venoso, eu estou falando de um sangue que está voltando dos tecidos, ou seja, dos capilares venosos, para as vênulas e, por fim, para as veias, para poder desembocar no coração. Ou seja, eu tenho esses vasinhos, né, pequenininhos, né, que vão se juntar num rio principal que vai acabar indo para uma foz. A gente vai pensar aí que o coração é o fim dessa estrada. Então, os capilares venosos vão aumentando de tamanho, viram vênulas, que depois se tornam veias e vão desembocar no coração. Quando eu falo das artérias levando sangue do coração para o corpo, eu estou falando do sentido centrífugo desse sangue. Quando eu estou falando das veias conduzindo o sangue venoso dos tecidos para o coração, eu estou falando de um sentido centrípeto, ok? Então, quando eu olho o mapa de veias, né, a gente vai ver que o coração está aqui, ok? E eu vou pensar no sentido contrário. Então, lá da mão do indivíduo, do antebraço do indivíduo, do braço do indivíduo, eu vou ter vasinhos pequenininhos, capilares venosos, que se transformam em vênulas, veias mais finas, que vão se juntando, formando veias maiores, até chegar nas grandes veias do coração. É assim que funciona. Então, pensem que nós vamos ter entre veias e artérias, né? O sangue saindo do coração, indo pelas artérias até os tecidos. O sangue venoso dos tecidos voltando para o coração pelas veias. A circulação sanguínea, então, é um tráfego intenso. Parece o tráfego de uma grande metrópole. Aqui, quem é de São Paulo sabe que o tráfego é intenso. E aí, eu vou pensar que, se durante o dia todo o sangue está circulando pelas veias e pelas artérias, já que o sangue tem que entrar no coração e sair do coração durante as 24 horas do dia, dentro dos vasos eu tenho um fluxo contínuo, tá? Então o tráfego não para. Eu olho lá, se a gente observar aqui, né? Eu olho dentro de um vaso e eu tenho lá o sangue com as suas célulazinhas. Aqui a gente tem só exemplificado uma hemácia, né? Mas o sangue com as suas célulazinhas trafegando bastante, tá? Como, se eu olhar aqui para o lado direito da tela, como se fossem as grandes avenidas aqui de São Paulo, ou de qualquer avenida grande do estado onde vocês estiverem. E aí a gente pode até fazer um comparativo de que, obviamente, por conta da pressão exercida pelo coração para a saída do sangue dele para as artérias, eu tenho um fluxo maior, como se estivesse nessa via aqui, ó, um fluxo maior nas artérias, e um fluxo menor nas veias, no sentido contrário. Então, aqui o sentido centrífugo, saindo do coração, e aqui o sentido centrípeto, voltando para o coração. Por quê? Porque para retornar, eu não tenho um bombeamento do coração. Imaginem a dificuldade do sangue do pé para voltar para o coração. É diferente do sangue do coração para chegar na mão e no pé. Né? Eu tenho uma bomba. Na volta eu não tenho mais essa bomba. Então eu acabo tendo uma dificuldade, né, para que eu mantenha um fluxo tão intenso como eu tenho nas artérias. E aí, o que pode acontecer? Né? Pode começar a acontecer congestionamento, como acontece aqui em São Paulo. Começa a encher demais de carro e aí fica congestionado. Quando vai acontecer um congestionamento aí nos vasos?
A gente vai ter esse congestionamento se há alguma coisa interromper parcialmente ou totalmente uma dessas vias. Então, nós temos inúmeras artérias e inúmeras veias. A gente tem mais veias do que artérias, exatamente por conta dessa dificuldade da drenagem, essa dificuldade de levar de volta esse sangue venoso para o coração. Se eu tiver dentro dessas veias e dentro dessas artérias algo que interrompa a via da circulação, eu posso ter um congestionamento. Eu posso começar a ter uma passagem mais lenta do sangue, assim como ocorre numa estrada, que vai andando todo mundo de soquinho, devagarinho, comboio, né? Como, por exemplo, quando a gente vai para o litoral e tem neblina, vai de comboio, tem que ir devagarinho. Ou eu posso ter uma interrupção total, e aí o sangue não passa. Quando eu penso nisso, nas artérias e nas veias, a gente se preocupa, por exemplo, com artérias, né? Falando de artérias agora, com artérias de calibre menor. Né? As artérias menores, elas podem ter prejuízo maior em relação a essa interrupção total ou parcial. Então, se eu penso, por exemplo, numa interrupção parcial, eu posso pensar numa artéria que está com uma parede, né? A parede, a luz da artéria, o lúmen da artéria, com aterosclerose. Então, eu tenho lá uma capa, né? Uma camada de gordura que está entupindo parcialmente essa artéria, ou está engrossando a parede dessa artéria. E aí, claro que as artérias menores vão sofrer mais. Então, se eu tiver uma interrupção parcial, ou, por exemplo, um trombo, um coágulo, eu vou ter uma interrupção total, como a gente vê em estradas, quando desbarranca, né, um morro, quando cai uma árvore, e aí o tráfego para, o carro não anda mais. Então, se eu tenho uma obstrução parcial ou uma obstrução total, eu vou gerar um problema sério. Então, o que acontece se aparecer um problema como esse? Olha lá, do lado esquerdo, o sangue querendo passar, e aí eu tenho uma obstrução, eu não consigo mandar esse sangue adiante. São casos onde a gente vai ter que pensar que quando a via fica interrompida, o desvio pode ser interessante. Né? Então, eu posso pensar que só vou resolver esse problema se eu gerar um desvio. Quando a gente fala, por exemplo, de coronárias, né? Vamos pensar nas artérias coronárias. As artérias coronárias são as primeiras artérias que saem da aorta e que vão levar sangue, importantíssimo, né? Sangue com nutrientes e oxigênio para o próprio coração, para ele poder continuar trabalhando. O coração é o primeiro órgão que recebe sangue dele mesmo, para ele poder continuar trabalhando. Então, essas artérias são perigosas, né? Eu não posso ter essa interrupção, né, parcial, total. Então, as coronárias também não têm um calibre muito grande. Elas variam, né? Esse calibre varia mais ou menos até os 30 anos de idade, mas ela varia de 1,5 milímetro de calibre até 5 milímetros, né? E aí a gente pensa, poxa, são artérias pequenas, né? Normalmente a direita é um pouco maior, a esquerda é menor, mas se acontecer isso numa dessas artérias, tá? Eu vou ter que usar um desvio. Então, a gente tem um desvio aqui, como se fosse numa estrada, né? Está obstruído. O que eu faço? Eu faço um desvio e continuo na mesma estrada do outro lado. Para vocês terem uma ideia, na artéria eu consigo fazer a mesma coisa. Então, aqui, olha, eu tenho as coronárias, né? Eu tenho coronárias aqui, ramos das coronárias. Se uma dessas, né? Se uma dessas tiver uma interrupção de fluxo, um entupimento, né? Um trombo, o que vai acontecer? Não vai chegar sangue para o coração. Eu posso ter morte celular por falta de oxigênio e nutriente. Então, o que se faz? Eu faço um desvio, como se fosse na estrada. Eu vou buscar uma artéria ou uma veia, né? No caso, para a gente fazer a revascularização do miocárdio, que é fazer esse desvio, eu pego uma parte de uma veia chamada safena magna, que fica lá na perna, ela segue pela perna e pela coxa, ou eu busco uma artéria que fica na região do tórax, na parede do tórax, que é chamada de artéria torácica interna. E aí a gente faz o seguinte, eu pego o local onde tem a obstrução, né? A gente põe uma ponta aqui, leva a outra ponta lá na aorta, e aí eu fujo do local da obstrução.
eu passo o sangue pelo lado, né, desviando desse local de obstrução. Isso é muito interessante, veja como é muito próximo de coisas que a gente faz em termos de engenharia e no nosso dia a dia. Por que eu preciso ter, né, o máximo de fluxo contínuo e esse tráfego sem engarrafamento? Porque a ideia do coração é bombear sangue arterial para todos os tecidos do corpo e depois receber de volta o sangue venoso desses tecidos corporais, agora cheio de CO2. Então, a gente precisa que o fluxo seja contínuo para o sangue sair, irrigar, levar sangue para todos os tecidos e depois trazer de volta esse sangue cheio de CO2 aqui para o coração. Poxa, professora, mas aí como é que funciona? Porque o sangue que volta para o coração é um sangue venoso. Então, olha que interessante, dando o gancho para a professora Lisley, que vai começar a falar já já. Eu tenho artérias, tenho veias, e a gente falou que existem capilares. Eu tenho, né, quando esse sangue arterial vai pela artéria, passa pela arteríola e chega nos capilares, eu tenho uma comunicação entre esses capilares arteriais e os capilares venosos. Então, os tecidos aqui vão conseguir retirar do sangue arterial o que é necessário e, ao mesmo tempo, devolver para os capilares venosos aquilo que não lhes cabe. E aí os capilares venosos voltam, virando vênulas e veias, para o coração. Professora, entendi por que o sangue consegue chegar nos tecidos e deixar o oxigênio. Mas e aí aquele gás carbônico? O que vai acontecer? Aí eu vou passar a bola para a professora Lisley, que vai poder falar com vocês melhor sobre esse assunto. Cadê a professora Lisley? Aqui, Chegou. aqui. Olá, pessoal. Que responsabilidade a minha, hein? Assumir logo depois esses dois palestrantes tão brilhantes aí que estão com vocês. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida aí, como o pessoal da editora colocou aqui, podem ir colocando aí no chat, que depois a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Então, vou lá compartilhar minha tela com vocês. Bom, tudo bem aí, galerinha? Estão conseguindo me ver? Conseguindo ver minha tela? Então, vamos lá. Agora, nessa parte, né, depois que o professor Sérgio comentou aí com vocês, falou com vocês sobre o coração, a professora Cristiane começou falando com vocês aí sobre os vasos, né, como que os vasos chegam até os tecidos e depois como que eles viram, como que uma artéria vira veia, como que acontece isso. Agora a gente vai ver por que a gente tem todo esse mecanismo, né? A gente vai ver como que isso funciona em conjunto, esse trabalho em equipe aí. Até agora a gente viu que quem é responsável por fazer esse sangue circular e transportar todos os nutrientes é o coração e todos os vasos que a professora Cristiane já comentou com vocês que estão ligados ao coração, certo? Porém, um dos elementos fundamentais que o sangue transporta é o oxigênio, além de outros nutrientes, obviamente, certo? Para que o coração consiga transportar esse oxigênio, ele vai precisar de um vizinho dele aí, bastante importante, que é fundamental para a gente respirar, que são os pulmões, que também foram comentados lá para o professor Sérgio, quando ele estava falando lá do coração. Lembra daquela imagem que ele colocou? Lá que tinha o coração sendo amadadinho por 2 pulmões, né? E agora a gente vai falar aí sobre os pulmões também. O coração e os pulmões, eles são muito próximos, né? Eles trabalham muito bem, né, em equipe. Só que para a gente poder estudar um pouquinho melhor e ficar um pouco mais fácil aí a compreensão, a gente vai estudar eles separados para a gente entender melhor como que funciona essa parceria aí entre eles, tá? Como eu falei para vocês agora, a principal função dos pulmões é a hematose. Ou seja, o que é hematose? Eu
pegar o oxigênio que está no ar ambiente, levar até os capilares sanguíneos e lá trocar, né? Eu faço um câmbio ali, troco o oxigênio por gás carbônico. Isso a gente chama de hematose, tá? Essa troca de oxigênio por gás carbônico lá nos pulmões. Para que aconteça isso, o nosso pulmão tem um formato bastante interessante que auxilia nisso. As nossas vias aéreas, que começam lá no nariz, né, com vias aéreas superiores, nós temos lá nariz, cavidade nasal, a faringe, laringe, né, e a gente vai ter aqui a traqueia. E a traqueia vai se dividir em brônquios. E como acontece com as artérias, como o professor Cristiano explicou para vocês, ela vai se formar aqui, olha, ela vai se ramificar em segmentos cada vez menores, a gente chama isso aqui de árvore brônquica, tá? Árvore brônquica. Então, essas vias aéreas, elas vão se dividindo, elas vão se bifurcando em estruturas cada vez menores, até chegar em estruturas muito pequenininhas, chamadas de alvéolos, tá? Tem uma criança querendo participar. Isso, muito bem, desde pequenininho estudando anatomia, perfeito. Então, as vias aéreas vão se bifurcando em estruturas cada vez menores até chegarem nos alvéolos, que é onde vai acontecer realmente a hematose. Junto com elas, olha, nesse outro lado aqui da imagem, a gente vai ver que junto com toda essa bifurcação aqui das vias aéreas, também vão se bifurcar aqui, né, as artérias e vão se confluir as veias, exatamente acompanhando todo esse fluxo aqui, toda essa divisão da árvore brônquica, tá? Nessa imagem aqui do lado, a gente vê essa íntima relação, né, ó, do coração, né, com as artérias saindo dele aqui, ó, e as veias voltando para ele, né? Então, a gente tem uma íntima relação aí dos vasos sanguíneos já com toda a árvore brônquica, certo? Então, aqui nós vamos ter, nesse caso aqui, as artérias levando, né? Estão vindo do coração, trazendo sangue pouco oxigenado, certo? Então, a gente está tendo aqui artérias carregando sangue venoso, e a gente vai estar vendo aqui agora o retorno, agora de veias, indo para o coração, levando agora sangue oxigenado, certo? Então, aqui nós temos artérias carregando sangue venoso e veias carregando sangue arterial, certo? Então, lá o coração vai distribuir para todo mundo, vai compartilhar com todo mundo o oxigênio que os pulmões amiguinhos dele lá recolheu. Depois de receber esse oxigênio dos pulmões, aí o sangue, então, agora precisa ser distribuído para todo o corpo. E quem vai ser responsável por toda essa função é o coração, certo? Então, a gente está vendo aí que é um trabalho em equipe, né? Então, para a gente poder inspirar, respirar e não pirar, a gente precisa do pulmão, mas a gente também precisa do coração. E por falar em coração, quando o sangue está circulando lá no nosso corpo, como a professora Cristiane já explicou para a gente, tem que ser um fluxo contínuo, ele vai passar pelo coração 2 vezes, tá? Cada molécula de sangue seu vai passar pelo coração 2 vezes, várias vezes por dia, tá? Uma vez ele vai passar cheio de oxigênio e outra vez ele vai passar com pouco oxigênio. Por que acontece isso? Porque a gente tem 2 circulações sanguíneas, né? A gente pode dividir a circulação em 2. Uma a gente chama de pequena circulação, que a gente também chama de circulação pulmonar, ou seja, quando o coração está mandando sangue para os pulmões, né? Quando o sangue está indo lá para o pulmão buscar oxigênio, aí a gente chama de circulação pulmonar. E aí esse sangue vai voltar para o coração de novo para ser distribuído. Essa é a pequena circulação pulmonar. Mas a gente também tem uma outra circulação, que é a grande circulação, que quando o sangue já oxigenado chegou no pulmão, no coração, agora ele vai chegar do coração, ele vai sair e vai para todo o corpo. Então, veja, aqui quando ele vai do coração para o pulmão, ele está bem vizinho, né? É bem pertinho, está pequenininha. Quando ele sai do coração e vai lá para o dedão, aí a gente tem uma grande circulação, tá certo? Então, ele vai lá para todo o corpo, todas as células do corpo, seja neurônios, células da pele, células musculares, para todas as células do corpo. E aí ele vai voltar para o coração novamente, cheio de CO2, certo? Então, já que a gente está falando do coração e ele é o protagonista, né, aí da pequena e da grande circulação, vamos falar um pouquinho sobre o coração.
O coração, ele é um órgão composto por 4 câmeras, certo? 4 espaços, 4 câmaras cardíacas. 2 menores, superiores, que a gente chama de átrios, e 2 maiores, inferiores, que a gente chama de ventrículos, certo? E dos ventrículos, que são as principais câmaras cardíacas, é que saem os vasos do coração. Todos os vasos que saem do coração, como a professora Cristiane bem falou para vocês, são as artérias. E lá nos átrios vão chegar, retornar o sangue ou do corpo pelas veias cavas ou do pulmão pelas veias pulmonares. Então, no coração, né, nos átrios, estão chegando veias. Então, a gente fala que todos os vasos que saem do coração são artérias e todos os vasos que chegam ao coração são veias. E aí, então, com isso, a gente chega à conclusão de que a pequena circulação e a grande circulação, elas começam nos ventrículos e elas vão terminar nos átrios, tá? Mas como são, então, essas circulações? Onde começa? Como que funciona cada uma delas? Vamos começar um pouquinho pela pequena circulação. A pequena circulação, ela vai começar aqui, ó, no ventrículo direito, tá? Aonde a gente vai ter a origem de uma artéria chamada tronco pulmonar. Como a professora Cristiane bem falou para vocês, é como se a gente estivesse falando de uma árvore, onde eu tenho um tronco, né? Se chama tronco pulmonar. E ela vai dar origem a outras artérias chamadas de artérias pulmonares. Com esse nome, eu já posso aí pensar, deduzir que são artérias que estão indo para os pulmões. E elas estão indo mesmo para os pulmões, ó, levando CO2, estão indo lá para os pulmões, certo? Aqui, olha, então, nós temos uma artéria levando sangue venoso, tá? Por isso que é incorreto a gente falar que as artérias carregam sangue arterial. Não são todas, a maioria, mas na pequena circulação, não. Na pequena circulação, as artérias carregam sangue venoso, certo? Com pouquíssimo oxigênio, muito gás carbônico. E aí, depois que ela passou pelo pulmão, que ela recebeu oxigênio, agora ela vai voltar para o coração. E a gente não falou que todos os vasos que chegam no coração são veias? E são veias que estão voltando dos pulmões. Então, nós temos veias pulmonares, certo? Agora, veia, olha, com sangue rico em oxigênio, mas então a gente chama de sangue arterial. Então, é uma veia carregando sangue arterial voltando para o coração. Com isso, olha, eu fechei um círculo. Então, eu fechei uma pequena circulação, tá certo? Então, a pequena circulação começa no ventrículo direito, vai para o pulmão e volta para o átrio esquerdo, certo? Chegou no átrio, acabou a circulação. E aí, nós vimos lá que a gente tinha duas, né? A pequena e a grande circulação. Já a grande circulação, ela vai começar no ventrículo esquerdo, tá? No ventrículo esquerdo, que é onde se origina a principal artéria do corpo, que é a aorta. E aí a gente vai ter aqui, olha, um fluxo sanguíneo intenso de uma artéria extremamente calibrosa. Agora sim, uma artéria levando sangue arterial. E como a gente está falando de grande circulação, ela vai levar o sangue lá para o corpo todo, certo? Então, sangue arterial indo para todo o corpo, certo? Todas as células do corpo. E aí, depois de circular lá por todo o corpo, esse sangue agora, como um sangue venoso, né, rico em CO2, vai retornar para o coração pelas veias agora cavas, né? Todas as veias vão se confluindo, como a professora Cristiane falou para vocês, e vai formar duas grandes veias, chamadas de veias cavas, superior e inferior. E como a gente já falou, a gente vai recordar agora, tudo que chega no coração são veias. Então, as veias cavas, superior e inferior, estão retornando para o coração, agora no átrio direito, certo? Então, veja, a grande circulação começa no ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo e volta para o átrio direito. Se vocês bem observaram, vocês vão falar, nossa, professora, que interessante. As circulações, elas começam de um lado do coração e terminam do outro. Sim, a grande circulação começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. E a pequena circulação começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo, sempre cruzado.
Por que que isso acontece? Exatamente aqui, olha. Porque do lado esquerdo, é como se a gente tivesse dois corações, tá? Do lado esquerdo do coração, circula apenas sangue arterial. Aquele que está chegando aqui, ó, da pequena circulação, vindo lá do pulmão, certo? Que vai passar para o ventrículo esquerdo para começar a grande circulação. Depois, do lado direito do coração, eu só tenho sangue venoso. Tanto aquele que está voltando aqui, olha, do corpo todo, pelas veias cavas, superior e inferior, terminando aqui a grande circulação, e passa para o ventrículo direito. E aí vai começar quem? A pequena circulação. Olha aqui, ó, vindo lá sangue com pouco oxigênio para o pulmão, na pequena circulação, e volta. Tudo isso acontece concomitantemente, né? Tudo ao mesmo tempo. É um ótimo trabalho em equipe, não é verdade? Então, é um ótimo trabalho em equipe. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí esse conceito. E eu queria deixar com vocês uma frase do professor Nader Wafai, que foi um grande mestre de todos os professores que são autores desse livro, e que infelizmente nos deixou há algum tempo, e que ele fala o seguinte: os gênios que criaram, desenvolveram e revolucionaram as áreas de saúde em geral e a medicina em particular, começaram humildemente estudando anatomia e nunca a dispensaram. Tá certo? Muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. Uau, hein, gente? que conteúdo, né, maravilhoso, que a gente pôde prestigiar, né, participar aqui com o professor Sérgio, a professora Lisley, a professora Cris. E agora, enquanto a gente se prepara para o bate-papo e depois, né, para o sorteio e finalmente o certificado, eu queria convidar vocês a irem colocando aí as suas perguntas, né? A gente já recebeu aqui a pergunta do Paulo Cunha e algumas outras, mas vai colocando aí as suas perguntas enquanto os nossos... quero convidar também os demais autores presentes aí para abrirem as suas câmeras, né? E, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês algo muito importante. Eu não sei se vocês estão vendo aí a minha tela, mas isso daqui, basicamente, é o sumário do nosso lançamento, do qual os autores estão aqui presentes, e também o professor Sérgio Ricardo. Gente, uma coisa atípica, né? O professor Sérgio Ricardo foi o responsável por cada ilustração que está aqui. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, vou apenas dizer que no capítulo 1 a gente tem aqui uma introdução ao estudo da anatomia, no capítulo 2, terminologia anatômica, capítulo 3, sistema esquelético, capítulo 4, sistema articular, capítulo 5, sistema muscular, capítulo 6, sistema respiratório, capítulo 7, sistema digestório, capítulo 8, sistema circulatório, capítulo 9, sistema urinário, capítulo 10, sistema genital masculino e feminino, capítulo 11, sistema nervoso, capítulo 12, sistema auditivo e visual, capítulo 13, sistema tegumentar, e capítulo 14, sistema endócrino. Então, aqui nós temos, né, um pouquinho do sumário para vocês, e agora, antes da gente iniciar o bate-papo, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para dizer... Deixa eu abrir aqui a minha apresentação, para dizer que está oficialmente, então, lançada a 4ª edição do livro Anatomia Humana Básica, da qual vocês, né, como a própria bibliografia diz, é essencial, é básica, para que todos vocês possam aprender anatomia. E quero agradecer já de antemão a vocês por participarem desse momento com a gente e contar algo muito especial aqui, que é que todos vocês que estão prestigiando esse webinar, se vocês colocarem o celular de vocês aqui nesse QR Code que está aparecendo, vocês vão cair na página de compra do livro na Amazon, e inserindo esse código de desconto, ó, fotografem Anatodesk, vocês conseguem comprar a versão e-book com 20% de desconto. Então, essa é um benefício que a Amazon está promovendo a todos os participantes, e nós não sabemos exatamente até
qual horário ou por quantos dias ele vai ficar válido, mas ele já passa a estar válido a partir de agora. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui compartilhada a tela para vocês que querem entrar e quero convidar vocês a seguir o perfil @Difusão Editora, @São Camilo, São Paulo, e prestigiarem aí mais informações sobre o livro e sobre os autores. Então, Cris, estamos prontos aí para o nosso bate-papo? Eu acredito que sim. Cadê os nossos amigos autores? Estão de câmera aberta já? Vamos dar um oi aí, todo mundo com microfone, os autores, né, com o microfone aberto também. Isso, mostra aí para gente. Eu já vi o Valdemir, eu vi o Renato e eu vi o Eduardo. Muito bem. Antes de começar algumas perguntas que a gente recebeu aqui no chat, eu queria falar alguma coisa sobre o livro, porque é interessante assim, a gente está com 290 pessoas assistindo esse webinar, que não conhecem a gente, e eu acho importantíssimo deixar claro para todo mundo que nós somos uma equipe de professores, como o professor Sérgio já falou, que respira anatomia, que foi mordido pelo bichinho da anatomia, mas, acima de tudo isso, nós somos muito amigos, né? Então, é uma equipe que trabalha muito bem junto há muito tempo, há muito tempo. Tem gente que chega depois, tem gente que chegou antes, tem gente que se conhece há mais de 20 anos, tem gente que chegou há uns 10 anos na equipe, e quando nós tivemos a ideia de criar esse livro, a primeira ideia era, pensando no aluno, né, um material que ele pudesse ter de qualidade, né, que fosse básico, porque a gente pensa nos alunos de curso técnico e os primeiros semestres da faculdade, e aí a gente queria alguma coisa que fosse num preço acessível, com uma qualidade super bacana, e por isso a gente se juntou para fazer o livro. Se a gente não fosse amigo, esse livro não sairia, tá? Porque é aquela história de discute, vai, não vai, vou fazer, não vou fazer. O Sérgio, exaurido de tanto fazer desenho e corrigir desenho, né? Então, a equipe é composta de professores competentes, especialistas, mestres e doutores, mas, acima de tudo, são professores amigos. A gente conhece um ao outro, os filhos, visita, faz churrasco, vai no casamento, tem gente que é padrinho de casamento de um, padrinho de formatura do filho do outro. Então, isso é muito interessante e é o que faz com que esse livro seja um sucesso, porque ele é verdadeiro e ele é feito com pessoas que gostam do que fazem e que gostam umas das outras. Então, vou começar aqui fazendo perguntinhas que a gente recebeu no chat. Como eu já falei muito, a Lisley já falou muito e o Sérgio também, vamos falar com o pessoal que está chegando agora para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento a respeito deles. Uma primeira pergunta aqui, cadê? Que é do Paulo, tá? Então, eu gostaria que alguém respondesse, ou o Edu, ou o Renato, ou o Valdemir. Ele pergunta assim, por que o pulmão direito é dividido de forma diferente do esquerdo? Quem quiser pode responder. Vamos lá, respondo. Estou aqui. Isso aí, Edu. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá. A diferença aqui, pulmão direito para o esquerdo, é assim, por uma questão assim, justamente anatômica, né? E divina, de engenharia, né? Porque o fígado, ele é um órgão, existe o fígado lá na cavidade abdominal, que fica mais à direita. Aí o fígado é um órgão grandão. Então, como o fígado é um órgão muito grande, ele acaba tirando um pouco o espaço, vamos dizer, do pulmão direito. Por isso a gente fala que o pulmão direito é um pouco mais curto do que o esquerdo, né? Porém, ele é um pouco mais largo do que o esquerdo. E o esquerdo acaba sendo mais estreito, porque a boa parte, grande parte do coração fica voltada para o lado esquerdo, né? O coração está no centro, lá na cavidade torácica, tá? Mas o ápice, né, boa parte do coração está para o lado esquerdo. Então, isso acaba tirando, vamos dizer assim, uma parte ali do pulmão esquerdo. Tudo bem? Beleza, gente. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vi que o Renato apareceu aqui. Renatão, vou passar para você essa pergunta, tá? Então, me perguntando aqui se as vênulas e as arteríolas
elas têm a mesma composição de 3 túnicas, ou se tem diferença já? Ah, está sem som, Rê. Renato, sem som. Abre o microfoninho lá embaixo. Não, ainda não. Val, você não quer assumir? Responde enquanto o Renato se acha lá. Deixa o Val responder até você achar o microfone. Vai lá. Pergunta: olá, Cris. Olá, caros participantes, caros colegas. A pergunta dela é qual, Cris? Estou procurando aqui no chat. É a diferença entre... Ela quer saber sobre vênulas e artérias arteríolas. As arteríolas e as vênulas, se elas são iguaizinhas ou tem as 3 túnicas também. Então, tanto as artérias quanto veias e as suas ramificações, no caso das artérias, e também as vênulas, né, que se continuam a partir dos capilares, são formados por 3 camadas. A diferença é que das artérias, né, a túnica muscular ela é mais espessa, ela é mais robusta, exatamente para que durante a sístole ventricular, durante a contração do ventrículo esquerdo e a distensão das artérias de maior calibre, ao voltar para a sua posição inicial, né, a artéria continua empurrando o sangue continuamente para o tecido. Então, é aquilo que a Cris, a Lisley disseram lá nas explicações delas, né? Os vasos, as artérias também ajudam a empurrar o sangue para os tecidos. Então, sim, os vasos têm as 3 camadas aí, embora chegando mais próximo dos capilares, há uma modificação aí na túnica, na parede das artérias, depois de se ramificarem em artérias de médio calibre, né? E depois em arteríolas e finalmente em capilares. Acho que respondeu, é isso. Beleza. É isso aí. A Salita está perguntando se alguém pode falar um pouco sobre a revascularização do miocárdio. Eu acabei já falando na minha apresentação, né, que a gente pode utilizar ou a veia safena magna ou a artéria torácica interna para fazer essa revascularização. O que acontece é que você coloca uma ponta, né, dessa artéria ou dessa veia no local, né, após o local, né, da interrupção do fluxo sanguíneo, e a outra ponta na aorta para que o sangue passe direto por esse desvio e não pare aonde está interrompido. É que é um assunto mais assim, a cirurgia em si não é um assunto tão anatômico, é mais clínico. Então, eu acho que a gente precisa manter mais na anatomia aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, gente, da experiência de escrever esse livro, né? Então, o Renato, que não falou ainda, se o Sérgio quiser falar um pouquinho das ilustrações, eu acho que é interessante para o pessoal saber. Eu queria só fazer um comentário, Cris, Faça-me. um pouquinho antes, que quem porventura, né, as pessoas estão escrevendo aí no chat, algumas pessoas estão dizendo, o código, não consegui inserir o código, quem tiver qualquer dificuldade com o código de desconto, pode escrever para a gente no Instagram, por direct ali, né, vocês chamam a gente no direct, a gente responde 1 a 1 para orientá-los ou para informar como utilizar o código, tá bom? Ok. Renato, fala um pouquinho. Oi, Cris. Está ouvindo agora? Sim, está um pouco baixo o seu som, mas dá para ouvir. Tá ruim aqui, ele está dando... Melhorou. Tá. Então, em relação a escrever o livro, né, eu até cheguei depois, já tinha as primeiras edições, né, mas é muito gratificante, porque a gente atende uma necessidade dos alunos em função do que realmente eles vão precisar, né, dentro do nosso conteúdo. O aluno, quando ele pega um outro livro clássico de anatomia, ele vai ver que tem lá um sem número de informações
que dentro de um contexto atual, né, até fica um pouquinho mais difícil, às vezes, para ele se achar dentro daquele livro com tantas páginas, né? Então, nós já fizemos esse livro, ele vem atender realmente a necessidade do aluno para ficar mais focado no que realmente ele vai precisar, no que ele vai ser cobrado e no que é ministrado nas nossas aulas. Então, acho que isso é muito bom, né? O aluno ele tem já lá o lugar certo, o que ele precisa saber de cada assunto, basicamente, que é o que está nesse livro, que os próprios professores que ministram a aula para ele escreveram. Então, isso facilita muito, é muito bem aplicado, né? Esse livro para os próprios alunos. Então, acho muito legal, fiquei muito contente de ter participado. Legal, Rê. Sérgio, fala um pouquinho da experiência de fazer as ilustrações, que acho que foi uma coisa complicada. Todos os autores pedindo figura, eu preciso de uma figura assim, preciso de uma figura assado. Como é que foi? Bom, a Michelle, no começo, quando me apresentou, ela falou que minha formação era um pouquinho diferente, era um pouquinho mais diferente. Eu sou formado, antes de vir para a área da saúde, eu sou formado em designer gráfico. Então, eu já tinha uma certa experiência com ilustração. E quando eu entrei na faculdade, eu fui aluno de todos esses mestres aí que estão hoje palestrando, né? Eu sou o caçulinha aí da turma. E tinha o livro com algumas ilustrações, tinha o livro, e eu lembro que a professora Cristiane, que me convidou, viu alguns desenhos que eu fazia, eu falei, poxa, não quer ir participar, vamos fazer um atlas? Eu falei, você tá maluca, fazer um atlas? Eu sou aluno, né? Tô chegando agora. Mas foi gratificante porque anatomia, desde sempre, na anatomia a gente aprende secando. E para mim foi mais ou menos de secar com um lápis, de secar com um computador, né? Para desenhar, você precisa saber o formato do órgão, você precisa saber cada partezinha do órgão, cada detalhezinho. E aí você mandava para o autor corrigia, não, eu quero aqui um pouquinho mais redondo, esse ramo está errado, ele é um pouquinho mais para baixo, mais para cima. Então ali você vai aprendendo com cada um dentro da sua especialidade, aprendendo mais, você vai namorando cada estrutura do corpo. Então, para mim foi muito gratificante, foi uma experiência incrível. Depois ver esse livro na mão, pronto, com os meus desenhos lá, foi algo surreal para mim, foi bacana mesmo. Que legal. E é legal a gente contar também, né, Michele, que no e-book, né, na versão impressa, a gente tem as figuras todas em preto e branco, porque uma preocupação nossa era o custo desse livro, porque a gente quer que o aluno tenha acesso ao livro. E no e-book, a gente conseguiu agora inserir várias figuras coloridas, tá? Então, no e-book a gente tem, não todas, mas uma grande parte das figuras coloridas para ficar mais interessante ainda esse material. Sem dúvida, Cris. A gente tem recebido um feedback muito positivo, né? Para vocês que estão conhecendo o material agora, ele está disponível não apenas nos principais marketplaces, tanto na versão e-book quanto na versão impressa, mas ele também está disponível na Biblioteca Virtual Universitária, em bibliotecas como Bookplay, EBSCO e assim por diante. Então, para as universidades presentes aqui, que são consorciadas aí com essas bibliotecas virtuais, vocês podem acessar esse conteúdo apenas colocando lá na busca Anatomia Humana Básica, 4ª edição, né? Essa edição está fresquinha, e atentem-se a isso para vocês não adquirirem a versão antiga. Então, porque foram feitas várias atualizações na edição nova, inclusive a Lisley estava fazendo aqui uma menção, né, de que o sumário que foi apresentado para vocês foi o sumário da 3ª edição. Então, o sumário da 4ª edição, ele ainda está ainda melhor, com novos autores e tudo mais. E, assim, um compromisso que nós temos, né, com tanto a São Camilo, quanto os autores, quanto a editora, é de ter realmente algo que seja factível, acessível, né, porque quando a gente vê publicações de anatomia, poucas pessoas conseguem efetivamente acessar, né? Então, é acessível e realmente prático
assim, necessário realmente para o aprendizado de anatomia, né? Cris, você quer fazer mais algum comentário? Eu não sei, eu acho que assim, vocês querem falar mais alguma coisa? Val, Renato, Eduardo? Podem dar a sua contribuição aí, aproveitem. Tem uma pergunta aqui de uma aluna nossa desse semestre que eu acho que já foi respondida, Cris. Mas pode falar, Val. Ela não pergunta sobre anatomia, propriamente pergunta sobre o livro, né? Como foi dado o primeiro passo. Bom, o primeiro passo foi pela professora Cristiane. Ela teve essa ideia, né? E conversou conosco lá. Primeira edição, né? Saiu em 2000 e... Eu não me lembro agora exatamente. Não lembro. Eu acho que foi 2009, mas eu não tenho certeza. 2009, por aí. 2010. Depois a outra 2014, né? E, enfim, então ela teve essa ideia e nos convidou, como o professor Renato disse, Isabela, colegas, enfim. Nós nos organizamos, né? Dá bastante trabalho, foi feito com bastante cuidado, e à medida em que as edições foram lançadas, né, nós melhoramos alguns aspectos e o livro ficou realmente bem interessante, né? Ele é básico, mas não é superficial. Acho que isso é bem interessante de dizer. É um livro básico, mas não é um livro superficial, tá bom? Então, a ideia veio da Cris e nós todos abraçamos e construímos essa obra aí, que a gente espera que todos vocês aproveitem bastante. Eu acho que vale colocar também que uma coisa que os alunos relatam para a gente. A anatomia é uma ciência que encanta, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Só que, às vezes, quando a gente está começando, né, na faculdade, né, num curso, é tanta informação que a gente não fica meio perdido. Até onde eu tenho que me aprofundar nesse assunto? E tem determinados assuntos que a gente não precisa aprofundar tanto. E eu acho que a gente conseguiu chegar nesse livro com a profundidade necessária, como o professor Valdemir bem falou. Não é um livro superficial, longe disso, e também não é uma enciclopédia anatômica. Então, ele é um livro que abrange todos os cursos com uma profundidade certa, sem massacrar o aluno de tanto conhecimento, que é importante, sim, mas para determinados momentos mais futuros, uma especialização em alguma coisa mais profunda, né? Mais, como a gente já disse, a pós-graduação, por exemplo, né? Agora, nesse momento inicial, eu acho que ele é um acalento, e a forma como ele é organizado ali, mas em tópicos, assim, eu acho que ajuda bastante. Ele foi escrito por professores que primam muito pela didática, então eu acho que isso está bem refletido na organização dos capítulos do livro. Com certeza, o fato, né, de que todos nós trabalhamos com anatomia já há muito tempo reflete a qualidade do livro. E também, né, não poderia deixar de citar, né, que a própria orelha do livro dá esse orgulho para a gente. Todos nós, em algum momento, ficamos muito próximos do professor Nader Wafai, que foi quem a professora Lisley colocou no final a frase. E nós aprendemos com ele para a vida, né? Nós aprendemos a ser professores com ele, aprendemos anatomia com ele para a vida. Então, podem se passar 50 anos, mas esses conhecimentos vão estar ainda muito próximos, né, da gente. Assim como o professor Luiz Antônio Pereira, que ele não vai abrir câmera porque eu sei que ele é tímido, mas que também eu duvido que qualquer um desses autores que está aqui presente não aprendeu alguma coisa com o Luiz Antônio Pereira nesses anos. Ficar do lado do professor Luiz Antônio Pereira, ouvindo ele falar de anatomia, mostrando as estruturas na prática, na dissecação, era a melhor maneira de aprender e era o melhor momento do dia, quando a gente conseguia parar, sentar e falar: Luiz, pode conversar com a gente que a gente está aqui. Eu dou aulas hoje ainda na prática do jeito que o Luiz Antônio Pereira me ensinou há muito tempo atrás. Então, é um orgulho muito grande para a gente poder ter tido a conversa toda com o professor Nader Wafai enquanto ele estava vivo e poder ter como amigo e mentor o professor Luiz Antônio Pereira até hoje. Excelente. Mais alguém quer falar? Edu? Eu quero estar registrado também isso em relação ao professor Luiz. Quando eu entrei a primeira vez na São Camilo, apesar de eu já estava há um bom tempo na estrada,
mas quando eu entrei na São Carlos pela primeira vez, escola nova, eu fui pegar orientações com o professor Luiz um dia à tarde, né? Foi até um outro professor que também tem entrado aquele ano, que não está mais na escola, e nós fomos lá pegar muitas orientações com ele em relação à anatomia de um modo geral, principalmente em termos de estruturas práticas e tal, e ele nos ajudou bastante. E nós estávamos entrando em algum segmento da anatomia que nós não tínhamos trilhado ainda por uma questão apenas de foco, né? E ele nos ajudou muito. Então, queria só deixar registrado, corroborando o que a Cris falou sobre o professor Luiz. Excelente. Isso aí. Gente, eu quero agradecer, nosso horário já passou, quero agradecer a presença de todos. Vamos agora, claro, para o sorteio e as informações aí do certificado. Antes disso, nós estamos projetando novamente aqui o QR Code com um novo código de desconto para aqueles que, porventura, porque existe um limite de uso desse código, então nós colocamos um novo código de desconto e para você que quer utilizar agora, ele vale no e-book, tá? E aí, se aqueles que eventualmente não conseguirem, podem chamar a gente ali no Instagram, tá bom? Então, tá aí projetado. Eu quero agradecer a presença, né, de cada um de vocês, dizer que essa comunidade, né, que nós formamos para estudo da anatomia é algo que nos encanta. Então, que a gente possa permanecer aí conectados em torno dessa dinâmica e sem dúvida, né, agora, com esse webinar, a gente deixa o livro, como eu posso dizer, mais perto de vocês, né, mais quentinho, no sentido de não serem apenas páginas, mas vocês estão vendo a vida que existe por trás, né? A vida de profissionais que realmente se dedicam full time em prol aí, né, da educação e que são apaixonados pelo que fazem e que fazem com excelência o que fazem, né? E são aqueles que principalmente usufruem do conteúdo que foi criado, né? É algo que não simplesmente foi feito e jogado para outros, né? Queremos agradecer aí a São Camilo, os palestrantes, a todas as instituições de ensino parceiras, e agora nós vamos então para o sorteio, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Espera um minutinho, deixa eu projetar aqui, interromper minha... Eu vou projetar o sorteio, porque, por regra, né, ele precisa ser sorteado, precisa ser projetado, então, vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Não sei como eu consigo sair dessa daqui, que não está fechando. Deixa eu... Um minutinho, gente. Deixa eu fechar a apresentação. Pronto. Agora eu vou partilhar aqui com vocês. Então, share screen. Nós estamos aqui utilizando essa ferramenta, né? Já carregamos todos os comentários e vamos, então, sortear um número. Que rufem os tambores, né? O número sorteado foi esse 17, foi @FEMEIVA, tá? Então, parabéns, você ganhou, né, o e-book do Anatomia, pode fazer contato conosco, nós também vamos localizar você no Instagram, parabéns, né, palmas. E, por fim, gente, queria convidar vocês, eu vou já dizer do certificado, queria convidar vocês, olha, printem aí, vamos fazer uma fotinho dessa noite especial, printem, marquem a difusão, os autores, né, nos comentários de vocês, vamos falar o arroba de cada um, arroba difusão editora, arroba São Camilo SP, Lisley, pode falar o arroba seu e cada autor que está no Insta que puder falar. O meu é @entendendo anatomia. Legal.
Legal. Se mais algum autor quiser mencionar o seu arroba aí, o do Sérgio é como? Tirar do mudo aqui. O meu é prof.sergio_rm, que aí eu falo mais sobre radiologia, sobre ressonância magnética. Legal. O meu é @CrisRRuiz9. Eu sou velhinho, nem uso muito esse Instagram, então melhor nem vou falar nada. Tá bom, tá compreendido. Se mais algum dos autores quiserem comentar, pode ficar à vontade. Do contrário, vou informar vocês que o certificado, todos estão comentando, como vai funcionar o certificado, né? Então, o certificado vocês vão receber por e-mail. Se você, aí algumas pessoas falaram, mas então é preciso mandar o e-mail? Não, se você está participando, é porque você já se inscreveu e na inscrição você colocou o seu e-mail. Então, é para esse e-mail que será enviado o certificado, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. E aos autores, a nossa gratidão, vocês arrasam, é uma honra poder ter vocês no nosso hall, né? E contem aí com a Difusão Editora, parabéns. Essa noite é sobretudo de vocês. Gente, vamos dar uma salva de palmas virtual aí para os nossos autores, hein? Parabéns, parabéns. Vocês arrasam. Muito obrigada a todos vocês que ficaram. Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo. Boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.